Alteria Filmes. O senhor já teve ou tem alguma paixão na sua vida? Eu tive algumas paixões na minha vida. Só que de todas as paixões que eu tive, a única que nunca diminuiu foi a minha paixão em relação ao compositor Bach. Eu acho que sem Bach, a teologia ela seria completamente desprovida de sentido. E o nada, ele seria decisivo. Então é por isso que eu acho que se alguém deve tudo a Bach, esse alguém é Deus. Bem interessante. A gente pode aprofundar mais. Se a gente quiser aprofundar mais, a gente pode pensar nessa questão até como que me fugiu a palavra agora, mas uma questão. Ele fica no plano metafísico. Eu tenho uma denúncia a fazer. Ele fica no plano metafísico, ele adora pensar. Não é isso, entendeu? É isso, caralho.
Essa galera não tá entendendo, ninguém tá entendendo porra nenhuma nessa porra, entendeu? Ah, porra. No momento, tem alguma coisa que te incomoda? Sim, algumas. Alguma coisa específica? Tem uma frase específica. Qual a frase? Estar vivo. Estar vivo é uma frase que me incomoda. Eu me pego impressionado com a estranheza dessa frase. Eu acho impressionante como essa frase, ela não diz respeito a ninguém. Porque quanto mais se vive, mais se descobre o tanto que é inútil ter vivido. Agora, sabe o que eu faço todos os dias? Eu sofro. E por quê? É porque eu nasci. É simplesmente porque eu nasci. Só que eu sei e eu tenho consciência que o meu nascimento ele foi um acidente ridículo. O seu nascimento foi um acidente ridículo. O nascimento de todos nós foi um acidente ridículo. Agora, o grande problema é que nós nos esquecemos disso. E nós passamos a acreditar, nós passamos a nos comportar como se nós fôssemos um acontecimento importante. Mas nós não somos. É por isso que para mim só é verdadeiramente subversivo aquela pessoa que coloca em dúvida a obrigação de existir. Todos os outros, os anarquistas inclusive, eles pactuam com a ordem estabelecida. É preciso entender que o que você é não é você, o que você possui não é seu, e que nós não temos que ser cúmplices de nada. Nem mesmo da própria vida. Isso significa chegar até a raiz nula de tudo. É uma patologia, esse indivíduo está sofrendo. É um indivíduo que ele não consegue ingressar na sociedade. Né? E muitas vezes as pessoas não olham com acolhimento um indivíduo desse. E nada mais que ele precisa é tratamento. Né? Tratamento medicamental, claro, controlado. Mas, enfim, vamos continuar e a gente vai entender melhor sobre isso e a gente finaliza. Você tem insônia? Eu confesso que eu tenho uma certa inveja em relação às pessoas que conseguem dormir. Porque a insônia sempre vem para me sacudir a carne. A insônia sempre vem para me sacudir a carne e o orgulho. Só que também, por outro lado, em uma só noite a insônia ela me concede muito mais saber do que dias inteiros consumados no repouso. Eu percebo que não há ideias ou sistemas que resistam às vigílias da insônia. Porque as análises da insônia, elas desfazem todas as certezas. Agora, antes que você me pergunte, eu te vou avisando que eu não sou filósofo. Na verdade, eu sou antifilósofo. Isso significa que eu abomino toda ideia que não comova e eu abomino toda ideia que me seja indiferente. Eu também nem sempre estou triste. Logo, também eu não penso sempre. E eu também nem sempre escrevo. Na verdade, eu só escrevo quando eu quero me matar. Todo livro, para mim, ele passa a ser um suicídio adiado. E assim, eu ando em volta das profundidades. Eu roubo das profundidades algumas vertigens e fujo. Eu fujo como um escroque, como um aproveitador de abismos. É quase voyeur. É um voyeur. Esse indivíduo ele é um voyeurista. Ele tem desejo, prazer por isso. Né? E a vida para ele não se sente à vontade de viver a vida. Não, ele quer ver a vida. Né? Então ele se retira da vida para ver a vida.
Interessante, mas vamos continuar observando o que ele tem para trazer para nós. Um cara semi-broxa, que o cara não tem nem coragem de ser broxa, cara. Essa porra não tem nem coragem. Ó, a outra coisa, peraí, eu esqueci disso. Se você tá querendo dizer que é gostosão, vem na minha casa. Ó, vem provar que é gostosão. Vem provar que você sabe fazer, ó, o pênis bombear. Vem provar, duvido. Vem provar. Vem na minha casa. Vem honrar química de verdade, de gente com visceralidade, de gente com porra, ó, com tesão. Você tá entendendo o que eu tô falando? Pros fúteis, eu afirmo que é muito fácil ser profundo. Basta você se deixar invadir pelas próprias taras. Isso é relevante. Isso é muito relevante porque somente os espíritos superficiais abordam as ideias com delicadeza. Mas eu não encontrei no mundo nenhum critério válido e nenhum princípio que seja consistente. E me espanta saber que ainda existam pessoas que se preocupam com as teorias do conhecimento. Eu tenho até uma objeção contra a ciência. Eu acho que esse mundo ele não vale a pena ser conhecido. Nesse grande dormitório, que é como um texto taoísta chama o universo, o pesadelo é a única forma de lucidez que existe. Porque o mundo ele até existe, mas ele não é real. E analisando cada caso isoladamente para tentar compreender as razões de tanto fervor desperdiçado pelas pessoas, eu compreendi. Eu compreendi o sem sentido. Eu compreendi o sem sentido de todo gesto e de todo esforço. A história das ideias é a história do rancor dos solitários. E todo pensador como eu é um fracassado. É um fracassado da ação que se vinga dos seus fracassos por meio de conceitos. O erro de toda filosofia e de todo pensamento é o de ser demasiadamente suportável. Quando esse indivíduo fala aqui desse caos, né? Aqui ele está usando uma representação do que é a própria psique dele, né? Ele tá levantando, ele está expondo, querendo ou não, ele está verbalizando o que é a psique dele, toda essa confusão, toda esse sofrimento, né? Esse martírio, essa autodepreciação. É triste. É uma realidade triste que merece tratamento, né? É rapaz respeitador, Emil, entendeu? Você estudou com ele? Estudei com essa porra. Estudei com essa porra. O que você conta quando você estudou com ele? Cara, eu acho assim que ele é um boi castrado, cara. É um boi manso. Eu acho que ele é um cara que ele não tem virilidade, entendeu? Eu falei pra ele, porra, você não tem níveis normais de testosterona. Não, você não tem, cara. O cara não tem, entendeu? O pênis dele não tá bombeando em lugar nenhum, caralho. É isso. Como escritor, o senhor tem alguma formação acadêmica? Houve uma época na minha vida em que por inexperiência, eu resolvi tomar gosto pela filosofia. E então eu decidi, como todo mundo, fazer uma tese. Só que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida sobre qual tema escolher, porque eu queria um tema que fosse ao mesmo tempo comum e incomum, batido e insólito. Aí quando eu pensei em ter encontrado o tema, eu corri para comunicar ao meu orientador na época, e perguntei para ele o que ele achava do tema. O tema era Teoria Geral das Lágrimas. Eu falei pro meu orientador que eu era capaz de discorrer sobre o pranto. Aí ele me respondeu, ele falou que era possível, só que ele falou também que ia ser muito difícil eu encontrar bibliografia para poder realizar o trabalho. Então eu fui obrigado a responder para ele com um certo tom de impertinência e triunfo,
que se era por questões bibliográficas não haveria problema. Afinal de contas, a história toda a história da humanidade, ela poderia me respaldar com sua autoridade em tristezas, porque o que mais existe na história da humanidade são tristezas. Mas impaciente, esse meu orientador, ele me olhava assim com um certo desdém, uma certa indiferença, típico das pessoas ridículas. Então, nesse momento, eu decidi imediatamente matar. Eu decidi matar o discípulo que havia dentro de mim. E com isso eu descobri que o mal-estar que nós sentimos diante de uma pessoa ridícula provém do fato de ser impossível imaginá-la no seu leito de morte. E todos os nossos contemporâneos, eles são ridículos. Todos os nossos contemporâneos são odiosos. Todos os nossos contemporâneos, por mais profundo que sejam, eles não passam de jornalistas. E nós percebemos isso quando nós resolvemos contar um segredo nosso para alguém. Porque aí nós notamos que a única forma de fazer esse alguém guardar o nosso segredo é matando essa pessoa. No local. Então, um contemporâneo, para mim, ele passa a ser todos aqueles que nós queremos matar, mas nós não sabemos exatamente como. O que fica claro é que esse indivíduo ele está mal adequado à sociedade, né? Tem um não adequamento à sociedade, e com isso acarreta uma série de características de um quadro autodepreciativo, um quadro em que o indivíduo ele se retira da sociedade e se encontra em um quadro de isolamento. E com isso vai acarretando uma série de características depressivas. Então, é um indivíduo que ele está em sociedade e apresenta até características sociopatas, porque é ao mesmo tempo em que ele se retira da sociedade, ele se coloca na sociedade como observador. E um observador com uma certa um certo manipulamento. Então, ao meu ver, ele tem esse prazer de estar nesse lugar de observador. Então, assim, ele tem, com esse quadro depressivo, talvez uma série de fatores que acarreta, talvez até uma bipolaridade também. E, para mim, tá claro que ele precisa de medicamento. É um indivíduo que não tem condições de estar, porque, ó... E qual o senhor considera ser a sua melhor qualidade? O melhor de mim, o melhor que existe em mim mesmo, é justamente esse fiapo de luz que me afasta de tudo. E isso eu devo às minhas raras conversas. Eu devo às minhas raras conversas com alguns canalhas. Canalhas amargos, canalhas inconsoláveis, todos eles vítimas. Vítimas do rigor do próprio cinismo. Eu sei que eu não poderia mais me dedicar a nenhum dom porque eu reduzi a pó todos os meus pensamentos. E eu reduzi a pó os meus pensamentos justamente para poder ir além dos moralistas. Moralistas medíocres, que só haviam me ensinado a fragmentá-los. E o senhor se considera um homem orgulhoso? Hoje em dia, eu até tenho certos orgulhos modernos. Por exemplo, eu já perdi a amizade de um amigo que eu estimava por ter insistido em repetir que eu era mais degenerado do que ele. E eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho disso porque a amizade, o que é amizade? A amizade é um pacto. A amizade é uma convenção. A amizade são dois seres que se comprometem silenciosamente a nunca pôr à luz ao que cada um pensa do outro. É um tipo de aliança fundada em arranjos. Só que quando uma das partes assinala em público os defeitos da outra parte, aí essa aliança está rompida. Aí esse pacto está desfeito. Ou seja, nenhuma amizade dura se uma das partes se nega a jogar o jogo. Nenhuma amizade atura uma dose exagerada de franqueza. Então isso é amizade.
ela é um desaparente drama, ela é uma série de lesões sutis. E o engraçado é observar que esse indivíduo ele traz uma ideia diferente do tabu, né? Porque o tabu para ele é o quê? É a felicidade. Ele não pode ouvir falar na felicidade. O que todos almejam na sociedade e desejam e famílias conseguem ter, ele discrimina, né? Para ele é uma infâmia a felicidade. O tabu para ele é a felicidade. Muito interessante esse quadro que ele vem trazendo. Mas o cara não tá entendendo nada, caralho. O cara não tá porra. O cara não tá entendendo porra nenhuma. O cara não tá entendendo que ele é, entendeu? Que ele é zoado, que ele é explorado. Não, que ele vai transar assim só um pouquinho. Porra, você que se foda. Cadê o piroca, bomba? Pênis. Ah, E tem alguma coisa da qual o senhor se arrependa? Eu vou confessar uma coisa pra você. Eu já fui ingênuo já. Eu já fui muito ingênuo. Eu já fui suficientemente ingênuo a ponto de me colocar em busca da verdade. Pra você ter uma ideia, eu me dediquei no passado em busca de muitas disciplinas. Eu comecei a me firmar no ceticismo quando eu tive a ideia de consultar como último recurso a poesia. Quem sabe, eu disse a mim mesmo, talvez a poesia me fosse útil, talvez a poesia escondesse sob sua arbitrariedade alguma revelação definitiva. Mas foi um recurso ilusório. Foi um recurso ilusório porque a poesia, ela me fez perder até as minhas incertezas. Então eu acabei me tornando um petulante. Eu mergulhei no absoluto e emergi um troglodita. Era romântico, não era romântico? não, o cara está achando que ser romântico é valorizar a metafísica. Você entendeu? O cara tá achando isso. É isso. O cara tá achando, ele está buscando algo além do além. Meu Deus do céu, não tem nada além. O negócio é, entrou e saiu. Porra, é tudo muito simples. E aí, uma vez que entrou e saiu, continuou entrando e saindo. Meu Deus. E talento? O senhor considera ter algum talento? Eu até tinha talento. Só que ninguém se interessava por ele. Eu estive esquecido. Só que eu acho isso justo, porque eu não soube tomar todas as precauções necessárias para poder ser mal compreendido. Eu não sei se você tem algum talento, seja lá qual for o talento. Mas o talento ele é péssimo. O talento ele é horrível, porque o talento ele é o meio mais seguro que existe para poder falsear tudo, para poder equivocar-se quanto às coisas e principalmente para poder equivocar-se quanto a si mesmo. Só possui uma existência verdadeira aquela pessoa a quem a natureza não presenteou com nenhum dom. Por isso que é tão difícil imaginar um universo mais falso do que o universo literário. Ou então, uma pessoa mais desprovida de realidade do que aquela que se dedica às letras. Sabe quais são as vergonhas de um escritor? As vergonhas de um escritor são suas fontes.
Aquele escritor que não esconda, que não eluda suas fontes está condenado. Está condenado ao plágio ou à crítica, porque todas as obras são feitas com clarões de imitação, com estremecimentos apreendidos e êxtases roubados. Sob toda a obra completa, há um impostor, um grande impostor. É interessante também a gente dar uma observada melhor aqui, é que o tempo inteiro esse indivíduo ele tá com um cigarro na mão, um possível objeto fálico. E isso, assim, eu acabei citando o Lexotril, mas para essa questão da não resolução fálica, eu acredito que vai necessitar também do benzotol, com a composição de benzilina. Eu acredito que 20 mg resolve, mas isso a cada 2 dias. O mal pula comigo na piscina e não se afoga. O mal joga xadrez em tardes quentes, não se afoba. Não pedi pra minha vida ser como ela é. A ira de Deus, um disco de jazz. A ira de Deus, um disco de jazz. Nossa vida não vale o amor de uma mulher. Nossa vida não vale o Chevrolet. 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 Como o senhor se define? Bom, você já deve ter percebido que eu sou um pessimista. E um pessimista, ele tem que inventar todos os dias novas razões de existir. Porque um pessimista, ele é uma vítima. Um pessimista, ele é uma vítima do sem sentido da vida. Porque mais do que um erro de fundo, a vida é uma falta de gosto, mas uma falta de gosto tão grande que nem a morte e nem mesmo a poesia conseguem corrigir. Então é por isso que eu respiro por preconceito e contemplo os espasmos das ideias, enquanto que o vazio ele sorri. O vazio ele sorri a si mesmo. É que quando a gente se percebe existir, a gente experimenta a sensação de um demente maravilhado que surpreende a sua própria loucura e busca inutilmente dar um nome para essa loucura. Então, é por isso que eu sou conformista. Eu vivo e eu tento viver por imitação, por respeito às regras do jogo e por horror à originalidade. Afinal de contas, também para que mostrar a nossa ruína se nós podemos fingir prosperidade? Então eu acabo aceitando a vida por cortesia, porque eu acho a revolta perpétua também de tão mau gosto quanto o sublime do suicídio. E é inútil. É completamente inútil nós construirmos um modelo de franqueza, porque a vida ela só é tolerável, ela só é suportável pelo grau de ilusão que a gente põe nela. A franqueza ela seria a ruína da sociedade, porque essa doçura que existe de viver em comum, ela vem justamente da impossibilidade de darmos liberdade
ao infinito dos nossos pensamentos, ao infinito dos nossos pensamentos ocultos. Então é porque nós somos todos impostores. Por isso que nós nos suportamos uns aos outros. Porque quem aqui não aceitasse mentir, veria a Terra fugir. Veria a Terra fugir sobre os próprios pés. Nós estamos biologicamente condenados ao falso. Se os nossos semelhantes, se eles pudessem constatar as nossas reais opiniões sobre eles, o amor, a amizade, o devotamento seriam todos riscados para sempre dos dicionários. E se nós tivéssemos a coragem de olhar cara a cara as dúvidas que nós possuímos timidamente sobre nós mesmos, nenhum de nós proferiria um eu. Um eu sem se envergonhar. Porque a dissimulação ela arrasta tudo. A dissimulação ela arrasta tudo que existe. Desde o troglodita até o cético. Sabe qual é a única coisa que nos separa dos cadáveres? A única coisa que nos separa dos cadáveres é somente o respeito às aparências. E o único cadáver do qual se pode tirar algum proveito é aquele que se prepara em nós. Por isso que temos que guardar no fundo mais profundo de nós mesmos uma certeza. Uma certeza que ela é superior a todas as outras. A vida não tem sentido. A vida não pode ter sentido. E nós devemos nos matar. Nós devemos nos matar imediatamente caso uma revelação imprevista nos persuadir do contrário. Ele fala de um desprazer na existência, mas continua vivo. O que é interessante mesmo é a gente fazer um acompanhamento mais próximo desse indivíduo, aplicar o Lexotril, aplicar essa questão em que esse indivíduo ele consiga enxergar a sociedade de uma maneira mais homogênea, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira lúcida, porque aqui esse indivíduo não está lúcido. É bebida, é a necessidade da bebida, é a necessidade do prostíbulo, é uma fuga. É um tempo inteiro uma fuga. É uma necessidade da fuga de si mesmo, de enfrentamento dos seus problemas, de enfrentamento das suas causas, das suas queixas, dos seus O que mais que você quer saber desse homem? Esse homem me traumatizou de todas as maneiras, ele não vale nada. Fica aí, nunca teve coragem de se suicidar mesmo, de verdade. Entendeu? De verdade. Quero ver um cara se atirar dessa porra desse prédio. Pô, foda-se. Porra, eu tenho coragem. Pô, pá. Não, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, até porque eu não tenho. É isso. Eu sei que quanto mais indiferente me são as pessoas, mais elas me perturbam. E quanto mais eu as desprezo, menos eu posso me aproximar delas sem gaguejar. Eu acho que numa tentativa autodescritiva, numa tentativa de autodefinição, eu me considero uma marionete quebrada, só que cujos olhos estivessem caídos para dentro. Presta atenção nessas palavras, que eu sei que essas palavras, elas parecem palavras vindas de um doente mental, mas eu garanto a você que essas palavras elas valem mais do que o conjunto das obras de introspecção que existem por aí. Só que apesar de tudo que eu vejo, apesar de tudo que eu enxergo, eu ainda não perdi a capacidade de me surpreender. Eu ainda me surpreendo. Em qualquer grande cidade onde o acaso me leva, eu me surpreendo. Eu me surpreendo que nessas cidades não ocorram todos os dias massacres, revoltas, uma carnificina sem nome e uma desordem de fim de mundo.
Porque eu fico me perguntando como que pode, em lugares tão reduzidos, coexistir tantas pessoas, sem se destruírem e sem se odiarem mortalmente. Só que aí eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, as pessoas se odeiam. Na verdade, nós nos odiamos. O problema é que ninguém está à altura do seu próprio ódio. E o que me surpreende mais ainda é que, sendo essa sociedade o que é, alguns tenham se empenhado em conceber outra completamente diferente. Da onde pode provir tanta ingenuidade e tanta loucura? Porque não há forma social ideal. Uma soma mais ou menos igual de inconvenientes se encontram em todos os tipos de sociedade. É uma estagnação sem remédio, é um desequilíbrio maldito de que sofrem igualmente os indivíduos e as coletividades. É preciso aceitar que o experimento homem ele fracassou. Ele encontra-se num beco sem saída. Ele encontra-se encurralado. Para isso, basta nós olharmos nos olhos dos nossos semelhantes. Porque nós vamos perceber que nós simplesmente não podemos esperar mais nada. Porque todo homem, todo ser humano, ele é muito pouco. Todo ser humano é um hino destruído do qual precisa se corrigir tudo. Até os soluços. Até os nossos soluços estão errados. É muito engraçado que esse paciente fala, né? Ele traz uma coisa... Ele inventa sistemas linguísticos de uma poética confusa, né? Quando ele fala das marionetes quebradas que os olhos estão para dentro. Ele está falando ele está querendo convencer as pessoas com estratagemas linguísticos, né? Ele tem essa questão da fala como falo. Vocês conseguem entender? A fala dele, a verborragia que ele fala, que ele conduz todo o seu discurso é pautado nesse desejo, né? Nesse objeto que para ele é muito sedutor, que é claramente transformado e facilmente observado como patológico. Eu sei que eu assisto aterrorizado a diminuição do meu ódio pelos homens. Porque a diminuição do meu ódio pelos homens, ela representa o enfraquecimento do último vínculo que me unia a eles. Porque até onde eu me lembro, eu não fiz outra coisa senão destruir em mim o orgulho de ser homem. E é por isso que eu vago na periferia da espécie, como um monstro tenebroso, só que sem envergadura suficiente para poder reivindicar um outro bando de macacos. Porque quanto mais nós convivemos com os homens, mais os nossos pensamentos se obscurecem. E quando, para tentar aclará-los, nós voltamos para a nossa solidão, nós encontramos na nossa solidão a sombra que esses malditos homens projetaram. Então eu acabei perdendo em contato com os homens todo o frescor das minhas neuroses. E com isso eu cheguei à conclusão que o espermatozoide é um bandido. O espermatozoide é um bandido em estado puro. Antigamente, quando os espaços se encontravam menos abarrotados de gente, haviam algumas seitas que eram indubitavelmente inspiradas por forças benéficas, porque essas seitas elas pregavam e praticavam a castração. Só que por um paradoxo infernal, essas seitas desapareceram. E elas desapareceram no preciso momento em que as suas doutrinas teriam sido mais oportunas e saudáveis do que nunca. Porque a multiplicação dos nossos semelhantes beira a imundície, e o dever de amá-los beira o absurdo.
Por isso que eu acho que aqueles que são fracos demais para poder declarar guerra aos homens, eu acho que nunca deviam se esquecer, em seus momentos de fervor, de rezar. Rezar pela vinda de um segundo dilúvio, mais radical do que o primeiro. Aparentemente é um indivíduo sociável. Aparentemente. Mas ele tem ideias, ele traz com ele esquemas até muitas vezes filosóficos, mas não me engana. Não me engana porque existe uma contemplação desses dizeres em que é notável, é observável uma característica patológica de sociopatia. Se não, psicopatia. Que aí sim a gente vai ter que repensar nessa questão do medicamento que eu tinha pensado para ele, porque se for realmente um quadro de psicopatia, não tem tratamento. Também, por causa dele, eu tive que chupar uma fileira de pirocas, entendeu? Assim, ó, uma fileira, eu nem vi o final, assim. Porra, eu nem via. Mas pra me recuperar psicologicamente desse cara. Esse cara não vale nada, caralho. É preciso reconhecer que nós somos um câncer na Terra. A frase crescer e multiplicar-vos, ela não poderia ter saído da boca de um Deus bom. Porque procriar, no nosso caso, é amar a praga, aumentá-la e cultivá-la. A procriação humana é uma loucura absurda. Se nós fôssemos sensatos, ou seja, indiferentes à sorte da nossa maldita espécie, o máximo que nós faríamos era conservar apenas algumas amostras. Assim como nós conservamos amostras de animais em vias de extinção. Os pais, ou eles são loucos ou são provocadores. Porque mais cedo ou mais tarde os filhos eles acabam se voltando contra os pais e os pais não podem fazer nada com relação a isso. Porque eles estão submetidos a uma lei que rege a relação entre seres vivos. Que é o fato de que todo progenitor ele gera o seu próprio inimigo. Eu poderia ter cometido todos os crimes na minha vida. Agora, o único crime que eu não cometeria é o crime de ser pai. Eu tenho tanta convicção com relação ao futuro da humanidade que se eu tivesse um filho, eu estrangularia ele no ato. E quanto aos impotentes ou inférteis, eu acho que eles não deviam se envergonhar. Muito pelo contrário. Eles deviam agradecer à natureza pelo sono das suas glândulas defeituosas e contemplá-las nas esquinas das ruas. E é por ninguém seguir os meus conselhos que nós vivemos uma verdadeira epidemia de gente. Uma proliferação de rostos. Infernal. Infernal. Quando esse indivíduo traz essa revolta pela procriação, né? Quando ele diz sobre a questão da proliferação de rostos, né? E se ele tivesse um filho, ele ia matar o filho quando nascesse, o que pode gerar isso é um trauma de infância, né? Esse indivíduo ele pode ter sido abusado pelo pai enquanto criança. Então ele carrega todo esse trauma que aconteceu no passado e traz à tona de novo agora, na vida adulta. Mas agora eu pergunto, a minha questão é, quanto tempo esse indivíduo ficou em sociedade sem tratamento? E continua, né? Porque até no final da nossa pesquisa, ele vai estar por aí.
sem estar sendo medicado. Esse indivíduo ele precisa ter um espaço na sociedade, um espaço que acolha ele, um espaço em que ele precisa ser tratado, ele precisa de tratamento medicamentoso, certo? Esse indivíduo ele não pode continuar em sociedade, sendo que ele é um risco para a sociedade e um risco para si mesmo. Realmente é um caso deslumbrante. Eu estou feliz de estar participando de um caso assim. É um caso muito gratificante para mim, porque é um caso que realmente me desperta as minhas mais fiéis e engrandecedoras posturas da minha profissão de médico. E o senhor considera importante a busca pelo autoconhecimento? Eu acho engraçado que as pessoas falam ainda de autoconhecimento. As pessoas pregam autoconhecimento. Mas isso é porque elas não percebem que esse tipo de conhecimento ele arruína o amor. Porque à medida que nós nos conhecemos, à medida que nós desvendamos os nossos segredos, nós passamos a odiar os nossos semelhantes precisamente porque eles se assemelham a nós. Porque quando não se tem mais ilusão sobre si mesmo, também não se pode ter mais sobre os outros. Na prática, qualquer um pode rivalizar com o diabo, na teoria é que não ocorre o mesmo. Por isso que nós temos que desconfiar. Desconfiem. Desconfiem daquelas pessoas que aderem a uma ideologia tranquilizadora. Sabe aquelas pessoas que acreditam no bem e que instituem o bem como ídolo? Pois então, elas não teriam chegado a isso. Elas não teriam chegado a isso se tivessem debruçadas honestamente sobre si mesmas, se tivessem sondado as suas profundezas. Porque se nós fizéssemos uma investigação exaustiva sobre nós mesmos, o nojo nos paralisaria e nos condenaria a uma existência sem proveito. Porque conhecer a si mesmo é identificar os motivos sórdidos dos nossos gestos, o inconfessável inscrito em nossa substância e a soma de misérias, patentes ou clandestinas, das quais dependem toda a nossa eficácia. Esse indivíduo, ele... Engraçado, né? Engraçado porque esse indivíduo, ele fala da questão do suicídio, ele fala da questão política, ele fala da questão religiosa, mas é um indivíduo que aparentemente ele tem um conhecimento basal em alguma coisa, pautado em alguma... Provavelmente esse indivíduo ele deve ter lido algumas coisas, deve ter... Mas o que prejudicou ele, o que fez com que ele desenvolvesse características patológicas. Porque isso não fez benfeitorias para esse indivíduo. Ele toma isso como uma espinha dorsal ditante do seu comportamento, né? Mas vamos olhar mais com calma a seguir no vídeo e a gente vai discorrendo melhor sobre o que ele vai falando. Porra, será que esse cara tá se exercendo, porra? Será que ele é macho? Será que ele vire, ó, 1 milhão de coisas que eu valorizo. Vamos lá. Virilidade, masculinidade, testosterona, potência sexual. Caralho, será que ficou claro? Meu Deus do céu! Eu tenho que mandar carta, meu.
senhor não acredita nos seres humanos? Nós estamos afogados no mal. Mas não é que todos os nossos atos sejam maus. A questão é que quando nós cometemos alguns bons, nós sofremos. Nós sofremos por termos contrariado os nossos movimentos espontâneos. Porque no fundo ninguém admite o prazer que nos inspira o abatimento dos nossos semelhantes. E nem a impaciência com a qual nós antecipamos e seguimos a sua queda. Mas não que eu seja contra a queda e não que devemos ser contra a queda, porque a queda ela é importantíssima. Porque enquanto um ser ascende, enquanto ele prospera, enquanto ele avança, ele não sabe quem ele é. Porque a nossa ascensão nos afasta de nós mesmos. A nossa ascensão rouba a nossa realidade. E assim nós não somos. Nós só somos nós mesmos a partir do momento em que começamos a decair. Quando o êxito ao nível dos interesses humanos se revela impossível. Nós só somos nós mesmos pela soma dos nossos fracassos. Agora não tem como falar dessa maldade humana sem citar a inveja. Porque todos os seres humanos são mais ou menos invejosos. É claro que os políticos, esses são completamente. Mas em geral nós nos tornamos invejosos quando nós já não suportamos ninguém. Nem acima, nem ao nosso lado e nem à nossa frente. E engajar-se em qualquer empreendimento, mesmo mais insignificante, é pactuar com a inveja. A inveja, que é prerrogativa suprema dos seres vivos, ela é lei e mola dos atos. Eu acho até muito estranho que nenhuma terapia e nenhuma moral tenha pregado os benefícios da inveja como mola propulsora das realizações ilusórias da vida. Por isso ela é totalmente justificável. Um discípulo, por exemplo, ele só respira e se emancipa com a morte dos mestres. E todos nós, enquanto existimos, nós invocamos com desejo ardente a ruína daquelas pessoas que nos ofuscam, com seus trabalhos, com seus dons, com suas façanhas. E esperamos ansiosamente os seus últimos momentos. Basta que uma pessoa se eleve em nosso setor acima de nós, para que nós desejemos nos ver livres dessa pessoa. Afinal de contas, como perdoar em alguém a admiração que ela nos inspira? Não dá. Então é melhor que essa pessoa se afaste, é melhor que essa pessoa desapareça, é melhor que essa pessoa morra, enfim, para que cesse o nosso martírio. Porque você já reparou que nós olhamos os méritos dos outros como uma usurpação dos nossos? Como uma contínua provocação? Porque se a glória nos é vedada ou impedida, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente acusa aquelas pessoas que a alcançaram. Porque nós pensamos que essas pessoas alcançaram a sua glória e o seu sucesso nos roubando. Nós admitimos até a superioridade de um morto, de um vivo nunca. A simples existência de uma pessoa no nosso setor, um patamar superior ao nosso, já constitui-se uma provocação. Agora, quem aqui não conheceu a sensação, a tentação de ser o primeiro na cidade, não vai compreender nada desse jogo político do qual eu estou falando, que é essa necessidade de submeter os outros e convertê-los em objeto. E nem vai adivinhar os elementos de que se compõe a arte do desprezo. Mas se quisermos uma pequena amostra, basta nos analisarmos. Analisar o momento em que a ambição atormenta a gente. A gente vai perceber que a ambição ela vem precedida por sintomas curiosos, por um calor especial que não vai deixar nem de seduzir nem de assustar. Porque com a ambição, tudo muda. Tudo muda. Até o nosso timbre de voz muda. Porque a ambição ela é uma droga que transforma quem se entrega a ela em um demente. Um demente em potencial. Então,
que é mais eficaz para esse indivíduo é um tratamento, sim, medicamentoso. E um acompanhamento médico. Acompanhamento psicoterapêutico. É engraçado que, se a gente observar, onde se encontra a família desse indivíduo? Né? É um indivíduo sozinho no mundo? O que pode ter potencializado essas características depressivas, essas características sociopatas que ele vem apresentando no decorrer do vídeo. Ele não quis comer, então. O cara não quer, porra, o cara não quer comer ninguém, caralho. Porra, não é pessoal comigo. Você entendeu, menina? Não é pessoal, não é pra mim, imagina. Porra, eu sou uma mulher linda, cara. Eu falei isso pra ele. Você está querendo que uma mulher linda como eu ainda tenha que me esforçar? Eu ainda tenho que me esforçar, né? Pra você. Mas então o senhor não sugere nenhuma salvação possível para a humanidade? Você quer salvação? Você quer salvação? Não há salvação. Não há salvação possível, fora a imitação do silêncio. Mas o silêncio é quase impossível dentro da raça humana porque a nossa loquacidade ela é pré-natal. Nós somos uma raça de tagarelas, de espermatozoides verbosos, e nós estamos quimicamente ligados à palavra. A loucura de pregar está tão enraizada em nós que ela emerge de profundidades desconhecidas até mesmo ao instinto de conservação. Tem uma voz e isso basta. Então é por isso que nós pagamos tão caro por não sermos surdos e nem mudos. Porque dos esfarrapados aos snobs, todos gastam a sua generosidade criminosa, todos distribuem receitas de felicidade, e todos querem dirigir os passos de todos. A vida em comum ela se torna intolerável, e a vida consigo mesmo mais intolerável ainda. Uma pessoa que possua uma crença nesse mundo e que não tente comunicar essa crença aos outros é um fenômeno raro nesse mundo, onde a obsessão pela salvação acaba tornando a vida irrespirável. É só olhar em volta. Olha em volta de você. Você vai perceber que por todos os lados há vermes que pregam. Aspiram a isso até os mendigos, inclusive os incuráveis. A sede de querer chegar a ser fonte de acontecimento, ela acaba atuando sobre cada um como uma desordem mental ou uma maldição intencional. Eu não sei. Eu só sei que a sociedade, ela se torna um inferno de salvadores. Só escapam os céticos, os preguiçosos e os estetas. Porque esses aí não propõem nada. Porque os verdadeiros benfeitores da humanidade, eles destroem os preconceitos e analisam os delírios. Agora, se nós acreditamos com tanta ingenuidade nas ideias, é porque nós nos esquecemos que elas foram concebidas por mamíferos. Por isso que basta que eu escute alguém falar de ideal, de futuro, de filosofia, escutar alguém dizer nós com um tom de segurança, e pior ainda, que convoque os outros se sentindo o seu intérprete, para que eu considere essa pessoa meu inimigo. Quando ele fala do silêncio, o que ele traz é que ele não quer que ninguém fale. Só ele. Né? É evidente essa verborragia dele, né? Essa necessidade do falar. Né? Então, quando ele traz essa... Não há nada fora a imitação do silêncio, como ele fala aqui, é que ele não quer que nenhuma outra pessoa fale. Para ele só é a única coisa que é importante é a própria fala dele. Então o senhor não tem nenhum ídolo ou ideologia que admire? Como todo iconoclasta, eu destrocei os meus ídolos. E eu destrocei os meus ídolos justamente para me consagrar a seus restos. Agora as pessoas em geral não. As pessoas em geral, mesmo quando elas se afastam da religião, elas permanecem presas a ela. A capacidade de adorar das pessoas é responsável por todos os seus crimes.
Porque aquela pessoa que ama indevidamente a um Deus, um partido ou uma ideologia, o que ela faz? O que ela faz? Ela obriga as outras pessoas a amar também. E planeja exterminar essas pessoas caso elas se recusem. É preciso entender que toda ideia em si ela é neutra, ou deveria ser neutra. O problema é que nós animamos as ideias. Nós projetamos nas ideias as nossas paixões, as nossas demências. Aí as ideias se inserem no tempo, aí elas tomam forma de acontecimento. Aí o passo da lógica para a epilepsia está consumado. É assim que nascem as ideologias, as doutrinas, as farsas sangrentas. Os excessos suscitados pela deusa razão pela ideia de nação, de classe ou de raça são semelhantes à Inquisição e à Reforma. Forcas, calabouços, masmorras nunca prosperaram tanto quanto a sombra de uma fé, que é essa necessidade de crer em algo que tem infestado os espíritos para sempre. Os verdadeiros criminosos são os que pensam ou os que estabelecem uma ortodoxia sobre o plano religioso ou político. Tanto faz. O que a gente consegue observar com isso também é que ele também não superou essa questão desse período egocêntrico dele, da fase infantil. Isso se expandiu para a idade adulta e ele faz disso é quase um objeto de destruição dele. E o que me é interessante é que é prazeroso. Olha o rosto desse indivíduo, é prazeroso para ele falar. Ó. E o senhor tem algum princípio religioso, alguma referência de fé? Por necessidade de recolhimento, eu me livrei até de Deus. Eu me desembaracei do último chato que existia. Porque se eu acreditasse em Deus, a minha fatuidade não teria limites, eu andaria pelado pelas ruas. Porque eu acho que toda fé, no fundo, ela exerce uma forma de terror. Toda santidade, ela me faz tremer. A santidade que é essa ingerência nas desgraças alheias, essa barbárie da caridade, essa piedade sem escrúpulos. Jesus, por exemplo. Se Jesus tivesse acabado a sua carreira numa cruz e não tivesse se comprometido a ressuscitar, que belo herói de tragédia ele teria sido. Mas não. Faz mais de 2000 anos que Jesus se vinga da gente por não ter morrido no sofá. Por isso que eu acho que somente indivíduos rachados deveriam ter abertura por além. As pessoas precisam entender que nos momentos cruciais da vida, a ajuda de um cigarro ela é muito mais eficaz do que a ajuda dos evangelhos. Ele critica Jesus, critica a religião cristã, e com isso ele afronta uma série de opiniões de outros seres humanos, indivíduos como ele. Eu tenho uma denúncia social pra fazer nessa porra. Porra. Aliás, porra, né? Tem isso. O cara economiza, caralho! O cara, pô, é pra gozar na minha cara. Porra, caralho. Aí, quando as funkeiras vão pro baile funk, sem calcinha, vocês ficam criticando. Grandes mulheres. Não tem nada de ridículo, não. Pra mim, são grandes mulheres. E o senhor tem algum comentário a fazer com relação à ingestão de álcool e sua relação com isso tudo? A questão é que, quando eu me lembro que os indivíduos são apenas gotas de saliva que a vida cospe e que a vida mesmo não vale muito mais do que em comparação à matéria, sabe o que eu faço? Eu me dirijo ao primeiro bar que eu encontro, com a intenção de nunca mais sair dele. No entanto, nem se eu tomasse o conteúdo de 1000 garrafas, eu me daria o gosto da utopia. A utopia que é essa crença em que algo é possível.
Eu acho também que aqueles que não tiveram a sorte de terem tido pais alcoólatras, eu acho que deviam se embriagar a vida toda, justamente para compensar a pesada herança da virtude dos seus pais. E todos deveriam conhecer um bordel. Porque quem nunca viu um bordel às 5 horas da manhã não consegue imaginar para que buraco de tédio caminha o nosso planeta. O que a gente pode notar também é que essa questão da não resolução da sexualidade com a figura materna pode fazer com que ele vá buscar o apoio da bebida e gerar um possível alcoolismo, certo? Porque a bebida também está sempre presente nessas gravações com esse indivíduo. Partindo de que essa bebida possa se tornar uma muleta para que ele continue ainda vivendo em sociedade. E essa... É engraçado, mas essa... É que vai me ocorrendo uma série de... Essa frequência dele num prostíbulo, talvez denote um certo problema na sexualidade. Existe uma mal sexualidade mal resolvida porque talvez alguma patologia envolvendo a figura materna, porque o olhar desse indivíduo a uma prostituta é um olhar contemplativo, um olhar e não é um olhar de desejo. O que me é pertinente é que esse indivíduo, o desejo dele não está exatamente atrelado ao sexo. Não é isso. O sexo, o objeto fálico dele talvez seja a voz, as ideias em que ele vai discorrendo sobre as suas patologias, as suas características patológicas. Mas o que mais me intriga é que assim, eu falei dessa questão da bipolaridade, falei da questão depressiva desse indivíduo, que também é muito claro pelo aquilo que ele diz, mas o que fica bastante claro é que é um indivíduo com características sociopatas. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão acompanhando esse indivíduo nessa gravação, como que é isso para vocês? Como que foi isso para vocês? Vocês estão bem? Porque é realmente complicado acompanhar um indivíduo. Claro, vocês não têm preparação, né? Então é muito difícil. E qualquer problema que vocês tiverem, se vocês tiverem, porque vocês estão lidando com um material de ideias muito complexo. Então eu quero dizer para vocês, se vocês se sentirem afetados por esse trabalho, vocês podem procurar também o nosso consultório, que a gente conversa com vocês, esclarece com vocês todas essas questões de que sofre esse indivíduo, porque nada mais é que uma patologia, né?
Porque assim, porque o Emil foi o homem da minha vida, né? Ele talvez ele não tenha consciência, talvez ele tenha abafado, como todo boi manso, né? Boi castrado, né? Eu acho que ele não percebeu isso, entendeu? Quer dizer, talvez ele tenha percebido, mas aí, porra, né? O tesão já tinha passado e tal. Então, assim, eu acho assim, ele se tocou, né? Um cara de amarelo, ok? Tá. Aí ele se tocou, entendeu? Não, ele teve um momento que ele se tocou. Não fica achando que eu sou uma ridícula. Ah, porra, você tá achando que eu sou uma ridícula? Não, né? Pelo amor de Deus. Olha só, caralho. Deixa eu esclarecer. Eu sou uma mulher linda. Não, peraí. Porra, não, peraí. Não, que se foda. Emil, agora ele quer me comer, entendeu? Agora Emil tá implorando, caralho. Vai implorar, vai pagar muita conta, entendeu? Vai pagar, menino. Você acha que eu vou dar pra ele assim? Agora eu também vou me valorizar, entendeu? No mercado. Vou fazer que nem esse bando de mulher da classe média. Foda-se. Vou demorar pra dar. Que se foda. Não, pra ele ter pênis bombeando, não. Peraí. Deixa eu mostrar pra galera. Pode filmar, ó, cara. Ó. Viu como eu sou linda? Sou linda. Ah, não, peraí, porra. Tem que filmar meu cabelo, cara, ó. Ah, que se foda. Tô meio patética. O que tem? Não é pra ninguém ter esse senso crítico. Vocês têm senso crítico? Gente, eu sou uma galera ridícula. Nem coxinha. De senso crítico. Não é pra ter senso crítico, caralho. Não é pra ter senso crítico nenhum. Então, como o senhor acha que nós devemos nos comportar tendo em vista toda essa questão que o senhor me apresenta? Porque você quer remédio? Você quer remédio? Não há remédio. Não há remédio. Fora a dilatação do eu, o inchaço do ego, que é fruto de uma paralisia geral, não há remédio. Não há remédio contra essa crise do abatimento, não há remédio contra essa asfixia do nada, não há remédio contra o horror de ser apenas uma alma dentro de uma cusparada. Todos os seres são infelizes. Todos nós somos infelizes. Mas quantos o sabem? Só são felizes os que nada pensam. Ou então os que pensam somente o suficiente para sobreviver. É claro que, como nem todo mundo perdeu a ingenuidade, nem todo mundo consegue ser infeliz. Mas eu garanto que não há razão para não sermos infelizes. A questão é que nós somos todos farsantes. Para começar, nós sobrevivemos aos nossos próprios problemas. Nós não conseguiríamos sobreviver nem um instante sem nos enganar. Porque o profeta que existe dentro de cada um de nós é um grão de loucura. É um grão de loucura que nos faz prosperar dentro do nosso próprio vazio. Porque se nós imaginarmos que todos os nossos atos, desde a respiração até a fundação de impérios e de sistemas metafísicos, tudo, absolutamente tudo, deriva de uma ilusão. Da ilusão sobre a nossa própria importância. Então eu pergunto a você, quem aqui com a visão exata da sua própria nulidade tentaria ser eficaz ou erigir-se em qualquer coisa? Porque uma pessoa idealmente lúcida, logo idealmente normal, não deveria ter nenhum recurso. Nenhum recurso além do nada que está dentro dela. Aliás, uma civilização ela começa a decair a partir do momento em que a vida torna-se a sua única obsessão. Porque nesse momento as pessoas esquecem da própria morte. As pessoas esquecem da própria insignificância. Todas as verdades são fraudes. Todas as paixões são odores. E no final, a escolha sempre fica entre os que mentem e os que fedem. É interessante que a gente pode observar aqui é uma dificuldade que possivelmente vamos ter no tratamento desse indivíduo, né? Porque existe sim uma recusa medicamentosa
uma recusa na questão do medicamento. Eu falei do Lexotril, eu estou tentando pensar numa readaptação desse indivíduo na sociedade, mas olhando aqui o vídeo, dando sequência, ele está dizendo que não há remédio. Vai ser difícil o tratamento desse indivíduo, né? Porque como é um indivíduo sozinho, então não tem responsáveis por ele. Talvez nós temos que fazer uma intervenção à força, né? Para um possível internamento a priori, para depois de uma continuação medicamentosa, aí sim esse indivíduo poder ingressar de volta a uma vida normal, uma vida que ele vai poder manter relacionamentos com os outros indivíduos. Aquele aparentemente é um indivíduo sociável, aparentemente. E como o senhor lida com tudo isso que pensa? Eu sei que quanto mais eu envelheço, quanto mais o tempo passa, menos me agrada bancar o Hamlet. Eu já não sei mais com respeito à morte que tipo de angústia sentir. Eu só vivo porque eu posso morrer quando eu quiser. Porque sem a ideia de suicídio, eu já teria me matado há muito tempo. Agora, sabe qual é o segredo da minha adaptação à vida? É que eu mudo de desespero. Eu mudo de desespero como quem muda de camisa. O desejo de morrer foi minha única obsessão, eu abri mão de tudo por ele. Eu abri mão até da própria morte. O meu desejo de agonias, ele já me fez sobreviver tantas vezes que, sinceramente, me parece indecente abusar de um cadáver do qual eu já não posso extrair mais nada. Eu já sobrevivi tantas noites nas quais eu me perguntava se eu iria me matar pela manhã. Só que aí eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, só se suicidam os otimistas. Os otimistas que não conseguem mais ser. Porque os outros, como eu, que não tem nenhuma razão para viver, por que teria de morrer? Até na cidade, a energia que eu empreguei em tentar combater essa magia do suicídio já teria me bastado para poder alcançar a salvação e para poder me pulverizar de Deus. É por isso que eu sempre me pergunto o porquê que eu não poderia me comparar aos maiores santos da humanidade. Por acaso eu gastei menos loucura para superar as minhas contradições do que esses malditos santos gastaram para superar as deles? Quem aqui não conheceu a humilhação, ignora o que é chegar ao último grau de si mesmo. E por mais intensa que seja a angústia, por mais profunda que seja a dor sentida, sobrevive-se. É uma estranha e aleatória ironia, porque nós nos tornamos sobreviventes de nós mesmos. Cada um de nós tem que criar a ilusão que melhor atenue a sua insatisfação. Cada um de nós tem que criar o seu delírio privado, onde nós possamos sonhar os nossos próprios sonhos. E assim, nós tentamos preencher o vazio. O vazio que precipita a nossa queda no tempo. Que é uma situação inexorável, sem saída. E que deixa claro, que deixa muito claro a inconveniência de se ter nascido. Mas ainda assim, eu acredito no futuro da humanidade. Só que eu acredito no futuro da humanidade, no futuro do cianureto. Alguém aqui tem fogo?
galera filha da puta, cara. Não, Tem a sua procura, seu mundo é um moinho, a vida é vagabunda, sem rumo, sem sentido, mas astuta. Digo que é vagabunda, se não me pergunta por quê. Só olhe pra ela e tenta entender, encontrar um sentido, rumo pra essa menina. Então chega e te pergunto, por que é a vida? Pode ser tudo aquilo que o dia disse Gonzaguinho. Pode ser a grandeza da natureza divina, ou pode ser a lua, pode ser a luz do dia, ou pode ser também uma merda onde o povo agoniza. Não, pra minha vida é tudo isso e mais um pouco. Pra minha vida tem o espírito do louco, atormentada sem trajetória, jogada de qualquer jeito, sem compromisso de história e nem desrespeito da realidade que bate de frente com ela. Se a vida é bonita eu não sei, pra minha vida é guerra e nossa cara é continuar, acreditar, a lutar, acordar e adormecer junto com ela. Porque na minha ronda vou fazendo minha busca no mundo. Cada um tem a sua procura, se o mundo é um moinho, a vida é vagabunda, sem rumo, sem sentido, mas astuta. Na minha ronda vou fazendo minha busca no mundo. Cada um tem a sua procura, se o mundo é um moinho, a vida é vagabunda, sem rumo, sem sentido, mas astuta. Hipomotei, mano, por aqui nesse mundo judiado, sorrindo pra não chorar, tirando barato da cara do próprio veneno. Assim que é na guerra, pobre não luta, peleja como quem paga promessa. O tempo passa, dando risada da nossa idade, mais de que vários anos, gente, uma eternidade. Quem não sonha não luta, anda perdido no mundo, tipo um cachorro sem dono, tipo um otário sem rumo. A moinho, moedor de seres humanos, escritura esfarela, fabrica o tal desengano. Mas o poeta do momento vai caminhando atrás de melhoria de vida, sabendo sufoco, superando-se, enfrentando a tudo e todos. Então, equilíbrio ao corajoso que procura uma agulha no palheiro pegando fogo. De sola gasta camisa furada e sem nenhum bolso. Na minha roda vou fazendo minha busca no mundo. Cada um tem a sua procura, se o mundo é um moinho, a vida é vagabunda, sem rumo, sem sentido, mas astuta. Na minha roda vou fazendo minha busca no mundo. Cada um tem a sua procura, se o mundo é um moinho, a vida é vagabunda, sem rumo, sem sentido, mas astuta. Do que vale tudo, que significa tudo, se nada satisfaz por completo nossos corações impuros. Bem assim já fomos, que Deus as ilumine, pois tá tudo confuso, esperança ainda existe. Queremos ser felizes sim, nos completar, realizar, mesmo com tudo à nossa volta que já pouco atinge, ou já nem atinge, ou fingimos que atinge, enfim, cada um por si. Assim que se consiste o jogo da guerra dura, onde quem manda é o dinheiro, que entre o luxo e miséria se envolve tudo o tempo inteiro. E assim vai o mundo, vai indo a vida, pra onde ainda não sei, mas desejo melhorias pra ti, ser humano de bom coração, que boas coisas te iluminem na sua manhã. Peraí, ó.